Bom dia, família. Bom começo de semana. Primeiro dia da semana, dia de princípios. Uma semana de primeira não começa na segunda. A semana de primeira começa hoje. Oi, Diana, que alegria. Abração aí, viu? Que bom a gente poder estar juntos aqui. Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. E um grande privilégio a gente poder se encontrar aqui como família, fortalecer uns aos outros, abençoar uns aos outros, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tempo mesmo de fé, de edificação, de fortalecimento. Thales, mais uma vez, querido, muito obrigado pela atenção, o afeto, o cuidado, tudo impecável, viu? Ontem foi super tranquilo lá. Bom dia para você, tá bom? Graças a Deus. E muito bom, a gente teve o privilégio de estar celebrando o casamento lá do Bruno e da Carol. Tempo assim maravilhoso, tempo de família. E que bom, vai estar aqui em Goiânia, coisa mais boa. E muito bom a gente saber que vai poder encontrar irmãos aí, né, de distância. Lembrando que, por falar em encontro, nós, essa semana agora, né, que nós estamos começando hoje, na próxima semana nós teremos a última aula do nosso curso de Espiritualidade Transformadora, com aula presencial. Então, muitas pessoas estão se deslocando aí de longe para poder estar com a gente. Vai ser um tempo especial que a gente está muito alegre de poder receber irmãos e irmãs aqui. Amém? Em nome de Cristo Jesus. A Lana segue se recuperando muitíssimo bem, graças a Deus. Um tempo assim muito especial, a oração, o cuidado, o testemunho, o afeto. Então, maravilhoso assim, o carinho, né? Esse é o remédio, o afeto dos irmãos, o carinho. É isso que alegra a alma, aformoseia o rosto. Então, muito bom. Queria agora também, nesse tempo de oração que a gente vai ter, orar pela casa do Levi. Tentei falar com ele mais cedo para saber notícias assim mais recentes da esposa dele. Mas a gente vai estar orando aqui agora pela casa, pela vida deles, que são família assim bem empenhada, dedicada, que estão lá passando pelos seus desafios. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Também daqui a pouquinho, né, a partir das 9 horas, a gente está junto lá no nosso encontro dominical, ali na Congregação Alfa. Hoje a gente vai ter o privilégio de estar juntos lá, nos dois encontros, às 9 e às 11 da manhã. Então você que está aqui por perto e quiser ter um tempo lá de comunhão, de relacionamento, de edificação com a gente lá, é bem-vindo. Tá ok? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo renovado a tua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Muito obrigado pelo renovado a tua misericórdia, da tua bondade, da tua fidelidade. A tua fidelidade dura para sempre. E a tua bondade não tem fim, a misericórdia do Senhor é sempre renovada. Meu Deus, nós bendizemos o teu nome, porque os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Queremos, ó Deus, declarar a virtude do Senhor vem sobre a casa do Levi, sobre a esposa dele, esse momento de luta, de desafio, de enfrentamento. Que eles sejam consolados, lavados, limpos pelo poder do Teu Espírito. O Espírito Santo de Deus, conforme a promessa eterna do Senhor, lava, purifica, renova, instrui, revela, ó Deus, aquilo que é o desígnio eterno do Senhor. Que venha sobre nós o Teu reino, que se faça em nós e através de nós a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, hoje eu quero compartilhar sobre um princípio para a gente entender esse princípio. Vamos abrir lá no Evangelho de João, primeiramente.
Então, aqui no Evangelho de João, bem no princípio, está aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. Então, capítulo 2 do Evangelho de João, nós vamos ver aqui uma declaração a respeito de uma intimidade de Jesus. Então, e a partir dessa intimidade, se esse princípio é um princípio que essencialmente valia para o nosso mestre, então com certeza é um princípio que nós temos que aplicar na nossa vida, e muitas vezes, porque nós não estamos aplicando, a gente está sofrendo desnecessariamente algumas coisas. Uma coisa é sofrer por um propósito, uma coisa é o sofrimento de acordo com o propósito. Esse sofrimento de acordo com o propósito, ele transforma, ele revela, ele edifica, ele purifica, ele lava, ele renova, ele inspira. Mas o sofrimento fora de propósito, ele perturba, ele confunde, ele desanima, ele abate, ele fragiliza, ele rouba. Então, aquilo que a gente tem que sofrer no propósito da formação e edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, Deus não quer que você sofra de qualquer maneira. Então, o sofrimento aperfeiçoa. Não, não é qualquer tipo de sofrimento que aperfeiçoa. Então, nós só somos aperfeiçoados naquilo que são os desafios, as dores, os sofrimentos próprios do processo que Deus preparou para nos transformar, para nos fortalecer, para nos edificar. O sofrimento fora do propósito, ele confunde, ele enfraquece, ele perturba, ele desanima, ele fragiliza. Amém? Então, o Paulo estava sofrendo fora do propósito e Deus trouxe ele para o sofrimento com propósito. E aí diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 24, mas o mesmo Jesus não se confiava a eles porque os conhecia, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Então Jesus conhece o coração humano, ele conhece aquilo de que nós somos capazes, por isso ele não se confia a nós, mas ele confia em nós, ele confia em nós no sentido do cumprimento do propósito de Deus através da nossa vida, mas ele não tem a menor expectativa a nosso respeito conquanto homem, porque ele sabe muito bem do que o coração do homem é capaz. Amém, amados? Então, uma coisa é você confiar na relação de acordo com o propósito, outra coisa é você confiar na individualidade, na personalidade. Né? Então, Jesus tem uma relação de conhecimento, de profundo respeito conosco. Então, Jesus respeita a nossa relação, apesar de não nos admirar como pessoa. Então não confunda respeito com admiração. Como ser humano, nós não desfrutamos nenhum tipo de admiração, nós não podemos surpreender. A admiração é a perplexidade positiva. Então, a admiração é só sinal de que nossas expectativas foram correspondidas. Então, não há verdade na admiração. Apesar de toda a admiração ser sinceramente real. Então, a admiração é a realidade própria de quem teve suas expectativas ou está tendo suas expectativas satisfeitas. Então a admiração não tem caráter absoluto, ela é totalmente relativa. Por isso que Jesus não nutre a nosso respeito nenhum tipo de admiração, mas mesmo não nos admirando, ele respeita a relação que tem conosco, porque ele conhece o propósito de Deus a ser revelado e manifesto através da nossa vida. Então, o respeito é o respeito pela relação. A admiração é a satisfação da expectativa
correspondida na capacidade. Então, geralmente, eu admiro a capacidade que algumas pessoas têm de me satisfazer. Isso é admiração. Eu sou fã de alguém. E eu sou fã de alguém, eu tenho esse fanatismo, eu tenho essa admiração, porque de alguma forma, até aqui, essa pessoa pode estar correspondendo às minhas expectativas. A partir do momento que ele não corresponder mais às minhas expectativas, eu vou da admiração ao ressentimento, à amargura, ao desapontamento. Então, na mesma velocidade que eu estou admirando alguém, é a mesma velocidade com que eu vou desprezar alguém, é a mesma velocidade com que eu vou abandonar alguém que eu até ontem, ou até minutos atrás, eu admirava profundamente e sinceramente. Então, mesmo não tendo por nós nenhuma admiração, porque não nutre por nós nenhum tipo de expectativa, Jesus respeita a relação que ele tem conosco e confia a nós o projeto de Deus. Aleluia. Então eu queria compartilhar com vocês aqui hoje sobre o princípio do respeito. O princípio do respeito. Então, viva uma vida como quem respeita, mas não perca tempo tentando viver uma vida como quem admira. Na minha vida, eu tenho muitas pessoas que eu tenho certeza que me admiram, mas na mesma velocidade com que elas me admiram, elas vão se sentir desapontadas por mim. Então, a admiração, ela é própria de quem compartilha o benefício. O respeito é próprio de quem compartilha a virtude e o propósito. Por isso que Jesus diz, a mão daquele que me trai está comigo no prato, ou seja, a mão daquele que me trai come comigo. O meu traidor come comigo, ou seja, o meu traidor, ele partilha a admiração e a celebração do benefício que eu represento para ele. Esse é o admirador. Então o admirador está sempre... O admirador, por natureza, é um bajulador. Então, cuidado. Cuidado com o que as pessoas nutrem a seu respeito de admiração e, por isso, eles se tornam bajuladores do benefício que você representa. Com o admirador, você tem sempre um débito. Com quem te respeita, você tem sempre o crédito. Então, uma relação de respeito, ela mantém, ela sustenta, ela guarda o crédito. Então, com Jesus, nós temos o crédito do respeito, mas não temos o débito da admiração. Então, nós nunca seremos devedores de Jesus de alguma coisa, porque nós usufruímos com ele o crédito de quem respeita a relação e se submete ao propósito. Então eu queria ler com vocês aqui, para reforçar isso, lá em Mateus capítulo 7, diz assim, Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, o admirador, ele é um defensor quanto mais fervoroso do seu direito ao benefício. Então, o admirador possui você. Você é um patrimônio dele. Você pertence àquele que te admira e que te cultua. E você pertence a ele para entregar a ele o seu reconhecimento. Então, todo admirador está em busca do reconhecimento dos seus esforços e do compromisso dele em admirar você. Então, todo admirador espera um gesto de agradecimento em recompensa à dedicação dele em admirar você. Então, isso gera uma dívida. Todo admirado, todo celebrado, todo idolatrado,
ele é devedor dos seus admiradores, o que os admiradores investiram. Então, quando esse povo aparece, eles vêm cobrar uma conta. Em teu nome não fizemos isso, em teu nome não fizemos aquilo, em teu nome. Então, as pessoas muitas vezes estão usando o seu nome, estão usando essa suposta relação de admiração que tem com você para dar credibilidade a uma relação de dívida. Um dia eles vão colocar essa conta na mesa e vão ficar desapontados se você não tiver nenhum tipo de reação no sentido de pagar essa conta. Então, todo admirador, ele é um credor. Todo admirador, ele não carrega os seus créditos, ele carrega no bolso para apresentar para você a toda hora quanto é que você está devendo. O seu admirador sabe exatamente quanto é que você está devendo. Ele sabe aonde é que você frustrou e ele tem isso, né, como patrimônio. Então, Jesus está dizendo, apesar de vocês terem feito coisa em meu nome, apesar de toda essa admiração, apesar de vocês terem nutrido a vida toda essa ideia de que no momento próprio eu ia me tornar devedor dessa toda essa admiração, de toda essa devoção, eu quero dizer para vocês que eu não conheço vocês. Ou seja, então o respeito é uma relação de conhecimento, enquanto que a admiração é uma relação de reconhecimento. Então não confunda a necessidade de ser reconhecido com a oportunidade de conhecer. Então não queira ser reconhecido numa relação que Deus colocou para nós, para que a gente possa conhecer um ao outro. E sem o conhecimento nós não entramos na dimensão do reino de Deus. Então o mero reconhecimento não garante acesso ao conhecimento. Quando alguém reconhece seus atributos, quando alguém reconhece o benefício que você representa, não quer dizer que ele conheça você ou que ele é conhecido de você. Jesus está dizendo, apesar de vocês me admirarem, apesar de vocês terem vivido a vida na pretensão de ser reconhecido pelo seu esforço, eu quero dizer que eu não conheço vocês, porque vocês nunca me conheceram. Não houve entre nós uma relação de respeito. Aquele que respeita quer conhecer. Aquele que respeita sustenta uma relação, mesmo quando ela deixa de ser uma relação admirável. Por isso é muito comum que às vezes as pessoas não compreendam por que você mantém certas posturas e certas atitudes com pessoas, pelo respeito que você tem pela relação, apesar de muitas vezes essas pessoas terem deixado de ser admiráveis. Em compensação, eu tenho pessoas admiráveis que eu não respeito e tenho pessoas não admiráveis que eu respeito profundamente. Às vezes algumas pessoas não entendem por que eu não sou assim tão entusiasmado com relações que, apesar de admiráveis, não contam com meu respeito, e outras vezes elas não entendem também por que apesar das relações não serem admiráveis, eu continuo respeitando isso. Então Jesus mantinha uma relação de respeito com pessoas não admiráveis, e Jesus não tinha o menor respeito por pessoas popularmente admiráveis. Então havia uma certa veneração, uma certa admiração por certas pessoas nos dias de Jesus, que ele não tinha o menor respeito, e no entanto Jesus optou por uma relação de respeito, né, por pessoas aparentemente não admiráveis. Então Paulo fala sobre isso, eu sou o maior de todos os pecadores, ou seja, eu não mereço nenhum tipo de admiração,
mas me respeitem porque eu fui chamado, fui vocacionado e a mão do Senhor está sobre mim. Então isso é muito essencial, isso é um princípio, porque se você mesmo não respeitar a vocação de Deus na sua vida, você vai ter sérios problemas no dia em que para você mesmo você se tornar a pior de todas as suas decepções. Então, essa palavra é uma palavra decisiva para a nossa vida, então eu quero declarar, eu quero incentivar a todos aqui, é exatamente isso, Mateus 15, muito bem lembrado, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então que nós possamos buscar discernir o que tem que pautar o nosso respeito nas relações que a gente mantém, para que a gente possa suportar essas relações, dar suporte a essas relações no momento em que elas deixam de ser admiráveis, e que vocês possam nutrir menos admiração e alimentar mais respeito pelas relações que Deus colocou na nossa vida, na sua vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então isso é um princípio, eu queria deixar com vocês hoje o princípio do respeito. Jesus não se confiava a eles e ninguém precisava falar para Jesus o que ia no coração do homem, porque ele conhecia muito bem e, no entanto, ele termina o seu ministério na terra dizendo: olha, vocês continuam sendo aquelas pessoas que eu conheço muito bem, e apesar de conhecer vocês muito bem, eu quero dizer que toda a autoridade que me foi dada, eu estou entregando para vocês. Então vocês vão lá e cumpram o propósito de Deus. E mesmo não sendo pessoas admiráveis, alguns deles até o fim da sua vida, então Pedro não era uma pessoa admirável, o próprio Paulo teve que confrontar Pedro duramente, talvez se Pedro tivesse vivo hoje, ele não gozaria da admiração de muitos devotos, né? Talvez a Basílica de São Pedro, no Vaticano, não estaria edificada se Pedro tivesse vivo até hoje. Ele já teria nos desapontado tantas vezes que a gente teria vergonha de edificar um templo gigantesco em favor do nome dele, porque sem dúvida alguma ele não era nada admirável, mas Paulo tinha tanto respeito por ele que o confrontou duramente, exatamente porque o respeitava. Quando você não respeita as pessoas, você não consegue confrontá-las, mas você consegue ficar magoado com elas. Então, toda vez que você tem no coração uma raiz de amargura em relação a alguém, é porque você não respeitou essa relação o suficiente para ter com essa pessoa a conversa difícil que você precisava ter tido, e você não teve a conversa difícil que precisava ter tido por falta de respeito pela relação e porque está desapontado com o benefício que aquela pessoa representava e deixou de representar. Então a raiz de amargura representa falta de respeito. A raiz de amargura representa falta de respeito. Toda vez que você está amargurado com alguém é porque você nunca respeitou a relação que tinha com essa pessoa, mas sempre teve essa pessoa num lugar de admiração até o dia que ela te desapontou profundamente. Amém? Então, uma ótima semana para todos, que esse princípio possa ser colocado em prática aí todos os dias da semana, todos os dias da nossa vida, e que o princípio do respeito possa realmente balizar, orientar as nossas relações. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, quando a gente está junto aqui na viração do dia, né? E então, de segunda a sexta-feira, dentro daquilo que Deus permite, nós temos o compromisso de nos assentarmos à mesa, na mesa preparada, sempre na viração do dia. Então, até amanhã, se Deus quiser, fica na paz.